Meus irmãos, aproveitando aqui que o pastor Felipe veio à frente, gostaria de citar que ontem nós tivemos a aula inaugural dos cursos do Ministério de Família da nossa igreja. São ao todo 11 cursos que nós estamos disponibilizando para toda a igreja. Ainda há inscrições abertas para Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida, o curso de preparação para casamento, o curso One, o Design Divino, que é um curso para mulheres, o Homem ao Máximo, que é um curso para homens, enfim, são 11 cursos ao todo e você participe, vale a pena, procure o pastor Felipe e Nathalie no final do culto desta noite e busque informações, ok? Hoje pela manhã eu fiz o lançamento de uma nova campanha que estamos promovendo. Hoje, o início desta campanha, Vamos Melhorar, é o tema desta campanha, visando arrecadar recursos além dos dízimos, ofertas para melhorar as nossas instalações. Pelas redes sociais você, nos últimos dias, viu aí umas postagens, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então, primeiro, os irmãos que chegaram antes de nós começaram esta igreja. Mas agora nós que estamos aqui, que somos parte da geração atual, precisamos melhorar as nossas instalações. A começar aqui do nosso auditório principal, nós temos uma reforma para fazer no telhado deste prédio. Nós precisamos também colocar um guarda-corpo na galeria. Nós precisamos colocar um telão com uma qualidade melhor, um telão maior, retrátil, com uma alta definição, para melhorar, inclusive, a transmissão dos cultos, para quem está aqui no culto presencial. Nós precisamos também trocar a nossa mesa de som. Olhando para o auditório anexo, nós temos um auditório que muitos chamam de templo anexo, né? Nós precisamos também melhorar aquele auditório, climatizando, melhorando a acústica, enfim. São muitas demandas que vão surgindo e vamos tentar atender as demandas dos líderes dos ministérios aos poucos, mas essas são as principais para este início de ano. Então eu quero contar com as suas orações e com as suas contribuições, aquilo que Deus colocar no seu coração. Se você no culto presencial desejar ofertar algo em espécie, no envelope que você tem aí à sua frente, além da sua oferta para missões mundiais nesse período, para o nosso Instituto Madureira, por exemplo, você também pode colocar ali obras. Aí essa oferta vai ser designada para essas melhorias que precisamos fazer aqui no nosso auditório, e quero contar com as suas orações e também, claro, com as suas contribuições voluntárias, aquilo que Deus colocar no seu coração. Você que nos visita, por favor, não se constranja. Mas se Deus tocar no seu coração, pastor, eu não sou membro de Madureira, estou visitando, mas quero abençoar essa igreja, ajudar essa igreja nos seus projetos de melhorias do prédio, fique à vontade, contribua com aquilo que Deus colocar no seu coração. Pois bem, no amor do Pai vamos completar a missão. Vamos repetir esta frase? No amor do Pai vamos completar a missão. Mais uma vez, no amor do Pai. Este é o tema da nossa Junta de Missões Mundiais para a campanha deste ano, baseado no versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Vamos ler esse versículo juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sem olhar para a tela, somente as vozes femininas. Nenhuma mulher olhou para a tela. Agora os homens, sem olhar para a tela, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Eu vi homens sendo tentados a olhar para a tela. Agora, homens e mulheres, a uma só voz, mais uma vez, podendo olhar para a tela ou não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Meus irmãos, é o amor de Deus a nós que deve nos mover a amar o próximo e assim completar a missão que Jesus nos deixou. E que missão é essa, pastor? É a missão de pregar o evangelho a todas as pessoas. Esta é a nossa missão. E para Jesus voltar, a missão precisa se completar. E isso só será possível quando a igreja aprender, compreender e praticar o amor de Deus. E a expressão amor de Deus,
vou falar muito nessa expressão aqui hoje. A expressão amor de Deus é tão óbvia, é tão redundante, irmãos, que é praticamente um pleonasmo. Porque o amor só pode vir de Deus, afinal, Deus é amor. Deus é amor e o amor faz parte da sua essência. Há muita coisa na Bíblia acerca deste assunto, sobre o amor de Deus. E se há alguém que chegou perto de traduzir, e se há um escritor que mais soube definir este assunto, foi o discípulo evangelista João. Ele se destacou tanto que passou a integrar o grupo mais íntimo de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos, seguidores mais próximos. Dos 12 ele tinha 3 amigos, pessoas mais próximas, Pedro, Tiago e João era aquele discípulo amado. E acredito que a história do encontro de Jesus com Nicodemos, em João capítulo 3, seja um dos textos bíblicos mais importantes da Bíblia, principalmente o versículo 16 que acabamos de ler, que contém o maior ensino sobre o amor de Deus. O resumo de toda a missão de Jesus, que foi revelada por Cristo num encontro, numa conversa, a uma única pessoa. Este homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, ele pertencia a um grupo político religioso importante no judaísmo. Os fariseus, eles observavam rigorosamente o que a lei mandava fazer. E os fariseus ficavam fiscalizando se as pessoas estavam ou não cumprindo a lei. Nicodemos era uma autoridade, ele pertencia ao sinédrio judaico, que era uma espécie de Suprema Corte da época, mas ele tinha algumas dúvidas, provavelmente enfrentando uma crise na sua religiosidade, uma crise entre a teoria e a prática, entre a razão e a fé, entre a lei e a graça. E por ser uma figura importante, conhecida no judaísmo da época, para não se comprometer, para não ser visto pelas pessoas, talvez com vergonha de se expor, procurou Jesus numa noite, talvez numa noite de domingo como esta. Ele foi ao encontro de Jesus. E a grande dúvida de Nicodemos sobre a missão de Jesus tornou-se uma questão pessoal, quando o Senhor lhe apresenta então a necessidade de um novo nascimento para fazer parte do reino de Deus. Nicodemos reconhecia que Jesus era uma pessoa especial no início do capítulo 3 de João, pois chamou Jesus de mestre, rabi, e disse que Jesus era alguém que ensinava da parte de Deus, que realizava sinais e milagres. Os feitos de Jesus para Nicodemos eram coisas realmente muito especiais, feitas por alguém de fato que vinha da parte de Deus. Ou seja, Nicodemos sabia que Jesus era alguém especial, não era um ser humano comum, normal, não era um judeu qualquer. E a resposta de Jesus deu um nó na cabeça de Nicodemos no versículo 3 de João 3. Em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. A palavra usada aí por Jesus, nascer de novo, novo significa de cima, do alto. Jesus então apresenta ao velho mestre da lei que a novidade de vida não era uma mera experiência natural, mas envolvia uma realidade espiritual realmente transformadora. Nicodemos então, no auge da sua sabedoria, um mestre profundo conhecedor da lei, ele não conseguia entender o que para nós é óbvio. Como se daria então esse segundo nascimento? Daí Jesus apontou para a necessidade de nascer tanto da água como do Espírito, no versículo 5. E Jesus apresenta a Nicodemos uma forte oposição que existe, e nós entendemos isso, entre a carne e o Espírito. O nascimento natural em contraste com o nascimento espiritual. Irmãos, enquanto o nascer da carne, o nosso nascimento físico traz consigo todas as tentações da nossa natureza humana, pecaminosa, e as consequências do pecado, o nascer do Espírito é a salvação para a alma caída e sofredora. Uma vida sob o poder e o controle do Espírito Santo. Para nós cristãos, a experiência do novo nascimento em Jesus representa o ponto de partida da nossa nova vida. E essa experiência de conversão e regeneração é um ato, é o início da salvação em que Deus faz nascer
em nós uma nova criatura. De perdidos nós nos encontramos na pessoa de Cristo. E esse ato da salvação, a obra do Espírito Santo em nós, quando nós nos convencemos do nosso pecado e recebemos Jesus como Senhor e Salvador, e o pecador arrependido recebe o perdão, a justificação, a adoção como filho de Deus, e automaticamente direito à vida eterna, que é um dom do Espírito Santo. E nesse ato da salvação, o novo crente é batizado no Espírito Santo no momento da sua conversão, e pelo Espírito Santo ele é selado para o dia da redenção, ele é liberto do castigo eterno dos seus pecados. E todo o diálogo de Jesus com Nicodemos foi para que ele chegasse a essa conclusão que nós acabamos de chegar aqui. Vida eterna é um presente dado por Deus para todo aquele que nasce de novo, e tudo isso acontece por causa do amor de Deus. Então chegamos ao texto mais conhecido desta conversa, que é João 3,16. Uma frase que contém 27 palavras, com a maior revelação do amor de Deus. Muito do que sabemos, meus irmãos, e cremos, estão contidas nas palavras mais importantes da Bíblia, que Jesus disse a uma única pessoa, no encontro noturno. Isso revela o cuidado de Deus pelo indivíduo. E é muito interessante, meus irmãos, como Jesus às vezes deixava a multidão de lado, deixava a sua agenda pessoal para atender e olhar a necessidade de uma pessoa. E nesta noite há uma multidão presente aqui neste lugar. Há uma outra multidão prestando culto conosco pela internet. E quero dizer para você que está nesta multidão presencial ou nesta outra multidão virtual, Jesus está preocupado com você, com as suas necessidades. Jesus está hoje interessado em você, Jesus ama você. E talvez você ouviu essa expressão muitas vezes, mas nunca experimentou de fato o que é se sentir amado por Deus. E nesta noite de domingo, Deus quer revelar o seu amor a você, assim como fez a Nicodemos. E assim como Nicodemos procurou Jesus numa noite qualquer, poderia ser uma noite de domingo, nesta noite de domingo, você veio aqui porque você tem um encontro com Deus. E Jesus quer se revelar a você. O que é o amor de Deus e como ele se manifesta? Queridos, como devemos compreender que somos amados por Deus? E eu quero experimentar, ou melhor, convidar você a experimentar e compartilhar o amor de Deus. Porque não basta conhecer. Não basta ter uma experiência pessoal. O convite da Junta de Missões Mundiais neste ano, nesta campanha, é para que aquele que experimenta o amor de Deus, compartilhe o amor de Deus. No amor do Pai vamos completar a missão. Por sermos amados por Deus, agora amemos o nosso próximo. Eu quero deixar 4 razões para completarmos a missão. A primeira delas, anote. A primeira razão que devemos ter para completar a missão é saber que o amor de Deus por nós é incondicional. Não apenas por nós, é pelo próximo. Seja o próximo ou o próximo distante, o próximo que você ama ou não, o amor de Deus é incondicional. Jesus disse a Nicodemos, porque Deus amou o mundo. O que verdadeiramente motivou Deus a elaborar o plano de salvação foi o seu amor incondicional, ou seja, um amor sem limites, um amor sem barreiras, um amor sem imposição de regras ou condições. Meus irmãos, nós precisamos entender que o amor de Deus é tão grande. Deus ama todas as pessoas do mundo, toda a sua criação. Todos são indistintamente amados por Ele. O amor de Deus, sem impor qualquer pré-requisito, só aumenta o mistério deste amor. Porque, convenhamos, seria muito mais fácil amar os obedientes, amar os corretos, amar os justos, amar os puros, os santos, amar aqueles que fazem a vontade dEle. Para Deus seria muito mais fácil amar as pessoas que estão com Ele. Mas amar os pecadores, amar aqueles que fazem o mal, amar os rebeldes, amar aqueles que até o odeiam, é coisa realmente para alguém muito especial.
Amar aqueles que o ignoram é coisa realmente para alguém muito especial. O amor de Deus não se baseia em nossa condição espiritual ou moral, não é baseado em nosso bom comportamento, não é baseado nas nossas virtudes, na nossa atitude. O amor de Deus não é baseado na conta bancária que temos, nos bens que possuímos, nos bens que realizamos. Não, nada disso. O amor de Deus não é baseado na cor da nossa pele, na nossa religião. Nada a ver. Não é baseado na nossa nacionalidade. Quando eu era adolescente, criança, eu via Deus é brasileiro. Brasileiro, coisa nenhuma. Deus ama o mundo inteiro. Ama também o brasileiro. Deus ama até o flamenguista, gente. É só para quebrar o gelo, tá? Ele ama. Até os vascaínos também ele ama. Apesar de ontem, ele ama os vascaínos. Apesar de que o vascaíno tenha achado que Deus não ama, né? Eu sei o que é isso. Eu vou chamar o Cabo Daciolo para a gente fazer uma campanha de oração lá em São Januário. Porque eu acho que Deus está deixando de amar os vascaínos por alguma razão. Tem alguma coisa estranha feita naquele estádio. Brincadeira, gente. Nada a ver. A questão é que Deus ama todos. Todos. Ele ama o mundo todo. E a palavra grega para mundo aqui é cosmos. Nos traz a ideia de mundo como a humanidade em geral, de ponta a ponta. Ou seja, Deus ama todas as pessoas, todos os seres criados, mesmo os maus, mesmo os assassinos, mesmo os tiranos, mesmo os ditadores. Este é o mundo que Deus ama. Ele não diz que ama apenas os mocinhos, os bonzinhos, os santinhos. Ele ama todos incondicionalmente, porque Deus é amor. Eu não consigo amar desse jeito. Eu confesso que eu sou tentado a amar aquelas pessoas que me amam, ou aquelas pessoas que gostam de mim. Mas amar aqueles que me odeiam, que me tratam mal, é muito difícil. Mas o cristianismo é a única prova do amor de Deus que veio de forma gratuita, sem amarras, sem condições, sem imposições. E nenhuma outra religião faz esta afirmação de um ser divino que ama a todos incondicionalmente. Um amor incondicional que nós chamamos às vezes de graça, favor imerecido. E somente um Deus que nos ama incondicionalmente sabe realmente o significado de graça. É como Philip Yancey escreveu certa vez: não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Como não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Ele simplesmente nos ama. Pobres pecadores, indignos. E Ele escolheu nos amar, e essa é a mais sublime manifestação de Deus, o seu amor ágape incondicional. E João, apóstolo do amor, escrevendo uma de suas cartas, tratou de forma brilhante esse tema ao escrever o seguinte, lá em 1 João, capítulo 7, capítulo 4, a partir do versículo, ou melhor, no versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas reescrevendo esse versículo de João, eu digo assim, nós devemos amar. Nós devemos ser condicionados a amar. E colocaria até um imperativo aqui. Amemos, porque Ele nos amou primeiro. É uma ordem que Deus nos deixa. Nós devemos amar, somos obrigados a amar o próximo, porque primeiramente fomos amados por Ele. Meu irmão, como está o nível do seu amor em relação ao seu próximo? Se existisse um medidor de amor, qual seria o resultado? Será que você não está sendo seletivo no amor? Será que você não está sendo, ou melhor, será que você está sendo intolerante? Você ama os não amáveis? Você ama quem você não gosta? Está aí uma grande diferença e um grande desafio entre amar e gostar. Nós somos, à luz da palavra, motivados a amar mesmo aquelas pessoas que nós não gostamos. Será que você consegue estabelecer, então, uma diferença entre amar e gostar? Ou, quem sabe, entre perdoar e se desculpar? Assim como Deus nos ama, somos chamados a amar. Assim como Deus nos perdoa, somos chamados também a perdoar. Para completar a missão, nós precisamos entender que o amor de Deus é incondicional. Mas, em segundo lugar, anote, o amor de Deus é sacrificial. Em primeiro lugar, o amor de Deus é incondicional. Agora, o amor de Deus é sacrificial. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito.
E como é que Deus nos amou? Está no texto. Ele nos amou sacrificando o seu próprio filho, entregando o seu próprio filho. E aqui nós aprendemos algo importante sobre a natureza do amor verdadeiro. Nós precisamos entender um pouco e rapidamente o sentido bíblico de sacrifício. E quando nós ouvimos a palavra sacrifício, nós logo nos reportamos ao Antigo Testamento. Deus instituiu a figura do sacerdote, cuja responsabilidade era a de ser um mediador entre Deus e os homens. O sacerdote no Antigo Testamento liderava o povo na obtenção da expiação, ou seja, na remissão, na anulação do pecado cometido. E segundo a lei, o sacrifício obrigava o indivíduo a oferecer uma oferta, uma oferenda para ser sacrificada no altar. Um animal manso, limpo, era apresentado para ser sacrificado, o sangue era aspergido, e logo após o sacrifício era consumido pelo fogo. Mas no Novo Testamento, Jesus ocupou esse lugar. Ele se tornou o próprio sacrifício, morreu em nosso lugar, o sangue foi vertido. Por isso nós não precisamos fazer qualquer tipo de sacrifício como os antigos hebreus faziam, porque Jesus já se sacrificou. Ele foi o Cordeiro Pascal. O escritor aos Hebreus, nos capítulos 7 a 10, define com muito zelo esse conceito, e Paulo também, escrevendo aos Gálatas, também nos fornece lições importantes sobre este assunto. Daí nós entendemos o amor sacrificial de Deus através de Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus que se humilhou, que se humanizou, se fez homem e morreu. O sacrifício de Cristo nos ensina o valor do amor do Pai por nós. E queridos, não foi apenas e tão somente o fato dele dar, mas ele deu a única coisa que tinha, o seu único filho. Parte de Deus morreu para que eu e você tivéssemos vida. O Deus se anulou, se humilhou, se rebaixou, para que tivéssemos acesso à vida eterna. O amor de Deus se manifestou neste mundo através da pessoa de Cristo, o Filho unigênito do Pai, como diz o texto. E Jesus Cristo veio a este mundo para nos revelar o amor de Deus em forma humana e nos ensinar também a amar da maneira como Ele amou, se sacrificando. Observe o que João escreveu em uma de suas cartas, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a vida por nossos irmãos. Que texto difícil. Traçando um paralelo com João 3,16, é muito interessante o que João escreve, sem nenhuma combinação, sem nenhum arranjo, em 1 João 3,16. Assim como Jesus deu a vida por nós, nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Será que você de fato estaria disposto a cumprir o que João escreve aqui? Você daria sua vida pelo seu irmão, se fosse preciso? Algumas pessoas pensam que devemos amar os outros por causa do que os outros fazem, ou por causa do sentimento que essas pessoas têm pelos outros. Por exemplo, eu te amo porque você me faz sentir bem, ou porque você me valoriza e me trata bem. Ou eu te amo porque você me respeita, ou eu te amo porque você ama as pessoas que eu também amo. Tudo isso são atitudes que reforçam o amor. Mas Deus nos mostra que o amor verdadeiro, irmãos, tem mais relação com o que eu e você estamos dispostos a fazer ou renunciar por uma outra pessoa. Isto é sacrifício. O que você estaria disposto ou disposta a fazer pela outra pessoa? A abrir mão, a renunciar pela outra pessoa. Claro que no aspecto literal seria dar a própria vida. Mas no aspecto não literal, o que você estaria disposto a sacrificar por uma outra pessoa? Seus recursos financeiros? Seu tempo? Seus bens? O que você estaria disposto ou disposta a renunciar, a sacrificar por amor a alguém? Não só no relacionamento conjugal ou familiar,
mas no relacionamento de amizade, por exemplo, entre irmãos em Cristo. Se você tivesse, por exemplo, vários veículos, vários carros, e quisesse causar uma boa impressão, vamos supor que você resolvesse doar um deles a uma família que precisasse de um sem ter nenhum. Talvez isso fosse um gesto nobre. Mas se você tivesse que dar o único veículo que possuísse, isso seria algo mais do que nobre, algo acima do dever. Aí sim seria um verdadeiro sacrifício. Quantas vezes você já ouviu, até mesmo disse: eu não posso te dar isso porque é o único que eu tenho? Provavelmente, todos nós já dissemos isso a alguém em algum momento da nossa vida, não é verdade? Mas nós aprendemos aqui que Deus não tinha um backup, não tinha um plano B, não tinha um step, não tinha um sobressalente. Ele nos amou tanto que se dispôs a dar a única coisa que tinha. Volto a perguntar a você: o que você está disposto a fazer pela pessoa que você afirma amar? Até onde você está disposto a ir pela pessoa que você afirma amar? Começa a pensar nessas coisas no seu ambiente menor, dentro da sua casa. Você que é homem, estaria disposto a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? E quando eu falo a homens, eu bato pesado, fazendo referência ao texto de Efésios capítulo 5, no versículo 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Eu costumo dizer, falando a homens, que amar não é difícil. Demonstrar amor não é difícil. Basta apenas conhecer as 5 linguagens do amor de Gary Chapman. Há muitas maneiras que temos para demonstrar amor. Então amar a esposa não é difícil. Agora, amar a sua esposa torna-se difícil. Porque exige de nós que somos homens o quê? Fidelidade. Monogamia. É um pouco mais difícil. Se amar não é tão difícil, amar uma única pessoa se torna um pouco mais difícil. Agora, amar essa única pessoa, não outra, como Cristo amou a igreja, se torna muito mais difícil, não impossível. Uma vez a minha ficha caiu, porque eu entendi esse versículo até a parte B, até a parte central. Mas quando Deus me fez entender que eu deveria amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, me sacrificar por ela, literalmente, se fosse preciso. Quando uma mulher se sente amada pelo seu marido, da mesma forma que Cristo amou a igreja, essa mulher sente prazer em ser submissa a esse marido à luz da palavra de Deus. Para ela não é nenhum constrangimento, nenhum problema estar submissa à liderança dele, porque ela se sente amada, protegida. Ele vai se colocar na frente dela, se preciso for. Eu comecei a praticar isso no meu dia a dia, nas coisas mais simples. Quando, por exemplo, eu estou passeando com Maura por uma rua, e aquela rua é uma calçada, e tem carros passando em alta movimentação, se ela porventura está do lado direito da calçada, perto da via, eu coloco ela para cá e passo a andar ali. Porque se por um acaso o carro sair da via, entrar na calçada, ele vai me pegar primeiro, antes dela. É mais ou menos por aí. Quando eu comecei a entender que eu tenho que me sacrificar pela minha esposa. Outra vez eu estava numa noite, ou numa madrugada de inverno, fria. Acho que eu já contei isso aqui. Lembrei dessa experiência agora. Fria de inverno, edredom, aquela noite gelada. Uma hora eu estava passando mal de madrugada, falou assim, mais ou menos 1h30, 2h da manhã. Zé, eu estou passando mal, vai lá na cozinha e pega um copo d'água, um comprimido para eu tomar. Zé, vai lá. Zé, vai lá. Eu fingi que estava dormindo. Fingi mesmo. 3 vezes ela me chamou, eu fingi que não estava ouvindo. Até que o Espírito Santo me deu um tapa. Acorda, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo te esclarecerá. Eu pensei na mesma hora, quantas vezes essa mulher levantou de madrugada, com frio ou não, para buscar um comprimido, um copo d'água. E quem sou eu para agora fingir que estou dormindo?
miserável homem que sou. Na mesma hora eu levantei, fui lá com frio e tudo, fiz questão de ir com o pé descalço, para sentir o frio da noite. Fui lamentando, mas fui e voltei pedindo perdão a Deus. Entreguei o copo de água com ela, o comprimido, e pedi perdão ao Senhor. São esses detalhes simples que nos fazem, como homens, entender o que é sacrifício. O que você, homem ou mulher, estaria disposto a fazer pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos ou irmãos em Cristo? O amor de Deus é assim, é sacrificial. Mas em terceiro lugar, irmãos, em primeiro lugar, o amor de Deus é incondicional. Em segundo lugar, é sacrificial. Em terceiro lugar, o amor de Deus é acessível. Acessível. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, basta crer. O amor de Deus é acessível. A notícia realmente boa sobre o amor de Deus é que ele não se limita a um grupo seleto de pessoas. Não está disponível apenas àqueles que nasceram em uma determinada região do país ou do mundo. O amor de Deus também não é difícil de encontrar. Ele não está reservado apenas para a elite intelectual ou para os donos do poder financeiro e econômico do mundo. Não, o amor de Deus é acessível a quem acredita em Jesus, o Filho único de Deus. Basta crer que vai ter essa experiência. É fácil amar a Deus. É fácil se relacionar com Ele. É aberto, é transparente, é acessível a todas as pessoas. Deus desceu ao nosso nível, não no sentido em que Ele tenha diminuído em sua santidade ou baixou os seus padrões, não. Mas no sentido de que Ele fez o seu amor acessível para todos, para pessoas comuns como eu e você. Ele não é um Deus distante, que nos ama apenas sentado no trono, ou no lugar místico. Ao contrário, Ele entrou no nosso mundo, e Ele anseia também por entrar na nossa vida. Ao escolher crer em Deus na sua totalidade, você acessa o amor dEle, a graça dEle, o perdão dEle. Crendo nele, você acessa a nova vida que só Ele pode proporcionar. E o objetivo de Deus, meu irmão, ao enviar o seu Filho do céu à terra, não foi condenar você, para lhe mostrar o quão ruim você é, como indigno você é, ou como você está desesperado. Apenas o desejo de Deus ao enviar o seu Filho foi mostrar-lhe o seu amor e atraí-lo para uma relação de amor consigo mesmo. Jesus não veio ao mundo para repreendê-lo, Ele veio para salvá-lo. Ele não veio para criticá-lo, Ele veio para purificá-lo. Ele não veio para puni-lo, Ele veio para perdoá-lo. Ele não veio para destruí-lo, Ele veio para libertá-lo. Basta crer, basta dar uma chance para ser amado por Ele. Se creres, verás a glória de Deus. E Deus não sente prazer na sua condenação, no seu sofrimento, meu irmão. O amor de Deus é acessível, basta você crer nele, confiar nele. Deixe Deus amar você esta noite. Abra o seu coração para Ele completamente, é de graça. O preço já foi pago na cruz do Calvário por Jesus Cristo. E parafraseando as palavras de Max Lucado, um dos meus autores preferidos, quero dizer o seguinte: preste atenção, há muitas razões para Deus te amar, mas a principal, a mais simples e doce razão que Deus te ama é porque Ele quer ter você por perto, te salvar e te levar para junto dEle. Ele poderia viver em qualquer lugar do universo, mas escolheu o seu coração para habitar. Deus é louco por você e não vai desistir de você. Guarde isso. O amor de Deus é acessível, é disponível, é pronto, é imediato. Queira ser amado de Deus. Mas em quarto e último lugar, em primeiro, o amor de Deus é incondicional. Em segundo lugar, o amor de Deus é sacrificial. Em terceiro lugar, o amor de Deus é acessível, é pronto, é disponível, é aberto, é simples, é fácil. Em quarto e último lugar, o amor de Deus é
benéfico. Nos traz o maior benefício. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, como Deus é bom! Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Quem crê em Jesus passa da morte para a vida. E é uma centena, milhares de pessoas talvez preocupadas com o presente, com o momento atual, ou com o dia de amanhã, ansiosos. Mas nós somos criados, queridos, para a eternidade. A nossa vida não se limita a esta vida, a esta existência. Será que este assunto lhe interessa? Você já parou para pensar que a vida de fato não acaba aqui? A Bíblia, a palavra de Deus, deixa muito claro que existem duas eternidades. A vida eterna, a salvação, o céu. Mas também há a morte eterna, a perdição, o inferno. O verbo perecer aí no texto, no grego, significa o mesmo que estar perdido, sofrer destruição. Quem não está em Cristo está perdido. Quem ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus está vagando, está em busca de algo bom. E quantas pessoas protelam esta decisão, adiam este compromisso? E João, ao citar as palavras de Jesus a Nicodemos, está afirmando um estado de alegria, de contentamento, de felicidade. É quase como uma bem-aventurança, uma certeza que começa em vida, nesta vida, mediante a fé em Jesus. A vida eterna já começa aqui. E a apropriação definitiva pela fé de uma realidade que ainda vai se consumar, que dão forma à vida do crente neste mundo, e vai um dia se tornar plenamente realizada quando Jesus voltar. Nós fomos salvos da condenação do pecado. Estamos sendo salvos da influência do pecado. E seremos salvos finalmente no dia da nossa redenção, quando Jesus voltar eternamente, aleluia. Você tem certeza da sua salvação? Quando a gente tem a certeza da experiência da salvação, do ato da salvação, a gente lida de outras maneiras com os sofrimentos deste mundo. Não que teremos prazer em sofrer, mas nós entendemos que a nossa vida aqui é temporária. E lá no céu experimentaremos para sempre o que é estar na presença de Deus, a vida eterna. O amor de Deus leva-nos então a passar a eternidade com Ele. E esse é o principal benefício que o ser humano pode receber. Nada se compara à salvação da alma. Nenhum presente, nenhum outro bem, por mais valioso que seja, se iguala a morar no céu com o Senhor. Billy Graham uma vez disse o seguinte: o melhor do céu é saber que Jesus Cristo já está lá esperando por nós. Você entende isso? Isso é fato, irmãos, um dia vai acontecer. Quem tem a experiência da salvação, quem tem a certeza da vida eterna, quando essa vida aqui acabar, começa uma outra vida infinitamente melhor ao lado de Jesus. O amor de Deus nos traz então este benefício extraordinário, incomparável. E esse é o poder do amor, o resultado do amor de Deus é que cada um de nós tenha o direito de passar a eternidade ao lado do Senhor. O amor de Deus é benéfico, nos traz a salvação. E esta certeza somente é encontrada por aqueles que creem em Jesus e o confessam como Senhor e Salvador. Eu quero concluir dizendo que Nicodemos precisava compreender essas coisas. A extensão do amor do Pai. Ele precisava nascer do Espírito. E quem nasce duas vezes da carne, ou seja, o nascimento físico, e do Espírito, no novo nascimento, que é a conversão em Jesus, morre apenas uma vez. Só experimenta a morte física. Mas quem nasce apenas uma vez, só quem nasce fisicamente falando da carne, morre duas vezes, experimenta a morte física e também a morte eterna. E eu espero que você, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, nesta noite, tenha certeza de ter nascido duas vezes, para morrer apenas uma. A salvação é pela fé em Jesus, e quem acredita e aceita que Jesus é Senhor e Salvador, não experimenta a morte eterna, mas tem a garantia da vida eterna, a salvação, ou seja, viver com o Senhor na eternidade para sempre. Que benefício maravilhoso!
E aqueles que aceitam o presente de Deus através da fé em Jesus não são condenados por Ele, não perecem, mas têm direito à vida eterna. Com a igreja espalhada por todo o mundo, você esperaria que todos já tivessem ouvido falar de Jesus? Claro que não. É pelo fato de termos muitas igrejas espalhadas pelo mundo, muitos cristãos espalhados pelo mundo, que todos já conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Há muita negligência, há muita omissão da nossa parte. É por isso que, baseados no amor do Pai, neste amor incondicional, sacrificial, acessível e benéfico, nós precisamos cumprir a missão que o Senhor nos deu. Levar Cristo a todas as pessoas, a começar aquelas pessoas que estão conosco, que precisam de salvação. Por isso, o chamado é, no amor do Pai, vamos completar a missão. E há muitas pessoas que até conhecem Jesus, talvez de ouvir falar como Nicodemos, mas precisam ter uma experiência com Ele. Há muitas pessoas que têm dúvidas acerca da fé, da salvação, da vida eterna, e precisam ter uma experiência com Ele. Que sejamos nós aqueles que vão cumprir a missão no amor do Pai, até que Ele volte. Eu queria nesse momento, antes de encerrar este culto, fazer um apelo. Porque quem sabe há pessoas entre nós hoje que entendeu o verdadeiro amor de Deus por você. Alguém aqui hoje que quem sabe hoje a ficha caiu. Deus me ama. Por um amor incondicional, com um amor sacrificial, com amor que eu entendi que eu tenho direito, eu tenho acesso, com amor que me dá a melhor herança, o melhor presente da humanidade, que é a vida eterna. Se alguém entre nós hoje entende que precisa tomar uma decisão baseados neste amor de Deus por você, quando a sua ficha cai, como a ficha de Nicodemos caiu, quando você aceita esse amor incondicional, sacrificial, acessível e benéfico, a vida realmente passa a valer a pena. De conhecedor apenas da lei, dos escritos, dos evangelhos, nós passamos a ser aqueles que passam a ter experiências com o Senhor. Queria perguntar nesse momento se alguém deseja tomar essa decisão ao lado de Jesus. Alguém deseja talvez se reconciliar com o Evangelho. Nós vamos ter batismos agora, no mês de março. E quem sabe você que nos visita precisa se batizar, tomar essa decisão, se reconciliar com a igreja, com o Evangelho. Eu queria perguntar, e eu estou sendo agora muito objetivo, não quero apelar à sua emoção, eu quero apelar à sua razão, à sua consciência. Quem sabe você precisa hoje tomar uma decisão. Já ouvi esse apelo talvez muitas vezes. Foi confrontado internamente pelo Espírito Santo. E sempre adiou essa decisão. Se alguém entre nós hoje decide aceitar Jesus como Senhor e Salvador, entendendo esse amor do Pai por você, ou se reconciliando com o Evangelho, entendendo este amor do Pai por você, para que você possa ser o multiplicador deste amor para outras pessoas. Eu queria convidar você a se manifestar levantando uma de suas mãos. Deus abençoe, moço, já vi, lá atrás. Há mais alguém? Levante a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Levante a sua mão bem alto, bem alto. Há mais alguém que hoje entende o amor de Deus por você e quer entregar a sua vida a Jesus, confessando Cristo como seu Senhor e Salvador, ou se reconciliando com o Evangelho? Se há mais alguém entre nós, levante a sua mão bem alta, assim, com coragem, como esses dois rapazes fizeram. Há mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Há mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Levante a sua mão se há mais alguém, bem alto assim. Deus abençoe, moço, Deus abençoe. Levante a sua mão se há mais alguém. Quer entregar a sua vida a Cristo, confessando Jesus como Senhor e Salvador? Faça um sinal bem alto, nós vamos orar por você. Há mais alguém? Uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso? Levante a sua mão. Se há mais alguém que quer entregar a sua vida a Cristo, ou se reconciliar com o Evangelho, há mais alguém? Levante a sua mão, em nome de Jesus. Quero convidar toda a igreja a se colocar de pé nesse momento. Toda a igreja. Quero convidar esses rapazes, por favor, venham aqui, por gentileza. Você não vai estar aqui sozinho, não. Vem cá, aquele moço lá atrás, aquele jovem ali, filho da irmã Zilma, esse moço aqui também. Vem cá em nome de Jesus. Danilo, vai ao encontro dele lá, isso, traz ele aqui. Há mais alguém?
Pode vir em nome de Jesus. Vem cá, moço. Isso, vem cá. Não tenha vergonha não, que legal. Pastor Cláudio, cola aqui. Isso. Pastor Tiago, vamos cantar essa linda canção? Isso, moço, vem cá também, faltava você. Guilherme, cola aqui com ele. Isso, vamos louvar o Senhor. Houve salvação nesta casa. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Essa música é uma realidade na vida dessas pessoas, hoje, em nome de Jesus. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Cante bem alto, com alegria, por causa dessas pessoas que estão aqui à frente. Vida e poderosa salvação. Abra sua boca e cante com alegria. Luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu